Gente, bom dia, então, a gente começar esse projeto. Esse projeto já é algo que eu imaginava fazer com vocês, fazer com as pessoas que estão trabalhando lá na Vivas, tanto da equipe como com os pacientes, porque a gente sabe que o cuidado de saúde, ele não é apenas executar exercício físico 2 vezes na semana, né. Diariamente a gente está trabalhando com vocês a questão de hábitos de vida, de implementar aumento de atividade física no dia a dia e não só fazer a prática do exercício que é proposto. Mas é possível ir além, é possível informar, trazer um conhecimento mais sólido, mais robusto, para que vocês fiquem independentes dessa orientação diária da nossa equipe. Então, o objetivo, né, do projeto Viva 360 é justamente oferecer conhecimento para que vocês tenham uma caixa de ferramentas e utilizar as ferramentas no dia a dia de vocês de forma independente da gente, de acordo com a necessidade. E que tipo de caixa de ferramenta seria essa? Seriam conhecimentos, né? São ferramentas para que vocês consigam melhorar a mentalidade, né? Ou pelo menos trabalhar a mentalidade, trabalhar a motivação, conhecer mais a respeito da importância do sono, da alimentação, do exercício físico. Então, aprofundar mesmo nos conhecimentos, para que no dia a dia de vocês, desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir, vocês tenham ferramentas para aprimorar a saúde de vocês. Então, o objetivo do projeto é esse: compartilhar conhecimento que não vai se restringir àqueles 2 momentos que nós temos presenciais na clínica, que são voltados de fato para o exercício que melhora a aptidão cardiorrespiratória, muscular, equilíbrio, mas fazer com que aqueles ganhos que a gente tem no consultório, que nós temos na clínica, eles sejam potencializados, otimizados no dia a dia de vocês. E quando vocês adquirem conhecimentos de vários aspectos da vida, por isso 360, isso certamente reflete no desempenho e na performance de vocês lá com a gente, no nosso contato supervisionado. Então é um prazer, realmente, né, poder hoje começar isso, que sempre foi uma intenção dentro da minha trajetória profissional e dentro do crescimento da nossa equipe lá da Vivas, oferecer esse olhar de que o conhecimento realmente transforma o nosso cuidado, o nosso autocuidado, né, diariamente. Nós enviamos para vocês, no grupo, uma apresentação do projeto. Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque o que eu quero chamar a atenção é de um aspecto principal disso. Então, ó, conseguem ver a tela? A tela está aparecendo para vocês perfeitamente? Ótimo. Sim, Obrigada. Sempre com o feedback do áudio facilita, porque quando a gente está compartilhando a tela, nem sempre a gente consegue ver os sinais de vocês. Estão aparecendo aqui no cantinho. E aí, o que que eu quero chamar a atenção agora? Nós temos um cronograma do projeto, né? Todo projeto ele precisa ter um plano de ação. Então, a primeira coisa que nós organizamos é o cronograma das nossas atividades. Então, os nossos encontros são inicialmente 5 encontros. Hoje, dia 24, dia 31, dia 14, dia 21 e dia 28 de setembro. Nós separamos 5 temas: mentalidade, motivação, sono, alimentação e movimento. Esses são os temas centrais da apresentação que eu preparo para vocês. E aí vocês podem observar que nessa apresentação a intenção é que ela seja breve, a intenção é que ela tenha alguns minutos, cerca de no máximo 30 minutos, tá? Depois dessa apresentação, vou abrir para convidados, para que pessoas possam complementar essa explicação, né? Complementar com curiosidades que vocês tenham solicitado no dia a dia lá na clínica. Então, é muito provável que a Gabriela, a Ângela e a Larissa estejam levantando com vocês
os temas, que são temas de curiosidade de vocês, e é muito importante que vocês listem esses temas, porque nessa ocasião nós vamos complementar com curiosidades relacionadas aos temas principais, e depois um espaço para que a gente possa discutir as dúvidas, discutir casos específicos, para que a gente tenha nessa manhã de sábado aprendizado, relação com a prática e esclarecimento de dúvidas, tá? Então, esse é o plano de ação dessas 5 semanas. E aí talvez surja a dúvida assim: ah, serão só essas 5 semanas? Não. É um projeto de acompanhamento. Serão essas 5 semanas, aí depois a gente vai fazer um relatório, a gente vai ver o que deu certo e o que não deu certo, quais temas que a gente pode aprofundar, e aí provavelmente no fim de outubro, início de novembro, a gente vai ter mais um módulo de 5 encontros com esses mesmos 5 temas, mas a intenção é que a gente vá aprofundando, trazendo conhecimentos novos. Então, esse é o módulo inicial de apresentação para que vocês entendam o nosso plano de ação, correto? Certinho? Maravilha. Vou compartilhar então agora a tela da apresentação de hoje, né? Então, o que nós preparamos de conteúdo para vocês? Então, esse é o projeto Viva 360 graus. O conhecimento é a moeda de troca para a sua saúde. Então, existem muitos conhecimentos, muitas informações, existem muitas possibilidades da gente se cuidar. Hoje em dia, na internet, é o que mais se fala, mas muitas vezes a gente se vê perdido. A gente se vê perdido no que é verdade, o que é mentira, o que se aplica a mim ou não. Se eu estou fazendo exercício, eu preciso controlar a alimentação. Se eu estou controlando a dieta, eu preciso preocupar com o sono. Nossa, mas então eu preciso preocupar com muita coisa. Então, o nosso projeto é ir listando, numa ordem de viabilidade, quais são os pontos principais e qual é o plano de ação que você precisa seguir através, né, por meio do conhecimento. Por que que eu me considero apta, né? Por que que eu criei, né, essa ideia e estou trabalhando aqui com vocês? Embora todos vocês me conheçam, né, da clínica, todos vocês conheçam parte do meu trabalho, nem todos sabem como que essa jornada se trilhou, né, ao longo dos anos. Ah, as minhas fotinhas acho que não estão aparecendo para vocês. Eu tinha colocado várias versões de Isabelle para vocês. Então, a primeira versão é a versão da Isabelle fisioterapeuta, né, experiente, com uma experiência de 15 anos, especificamente na área que nós trabalhamos, na área que nós promovemos saúde com vocês. Eu me formei aqui na UFJF, tem 15 anos, e desde então eu sempre me dediquei a essa área, né? Fiz a especialização, fiz o mestrado, o doutorado, e me dedico a essa área de atuação clínica da fisioterapia. Por conta dessa vida acadêmica, por conta desse processo de aprimoramento, de construção do meu currículo, além da prática clínica, eu sempre me dediquei à vida acadêmica também. Então, 15 anos de experiência clínica, mais uns 12 a 13 anos de experiência na docência, graduação, pós-graduação, em várias faculdades aqui em Juiz de Fora, em Barbacena, eu já trabalhei, e também na internet, né, que hoje é um campo que nós temos como oferecer também o serviço, tanto de saúde como de educação em saúde. Essas duas versões, a Isabelle fisioterapeuta clínica e a Isabelle professora, criaram um arsenal, uma bagagem para a Isabelle empresária. E aí, de um consultório ou de serviços que eu já ajudei a construir, serviços em saúde cardiopulmonar e metabólica, veio acontecendo um crescimento e o surgimento do que hoje nós chamamos de Grupo Vivas. O que é o Grupo Vivas? É a clínica presencial, onde acontecem os atendimentos clínicos para que as pessoas tenham assistência em saúde, os cursos online, tá? Então, os cursos para profissionais, para pacientes, nós temos formações profissionais e todos os outros projetos que vocês vão conhecer, tá?
Como eu ofereço para vocês, como eu estudo, né, a saúde e a promoção de saúde, não poderia ser diferente experimentar isso na minha vida. Então, de uns tempos para cá, eu consegui de fato experimentar tudo aquilo que eu venho estudando, tudo aquilo que eu venho fazendo e oferecendo para os pacientes, que é a Isabelle atleta, por lazer e por saúde. A performance no trabalho, a performance na família, a performance no dia a dia, com certeza é melhorada e potencializada por meio do nosso estilo de vida. E experimentar isso também faz com que eu me aproxime daquilo que eu estudo e daquilo que eu acredito. E eu sou entusiasta, né? Então, entusiasta no sentido de pensar estratégias de inovação na saúde. Vamos lá, então por que hoje a gente precisa trabalhar, focar? Por que que eu acho que trabalhar a mentalidade é um ponto importante? E a gente tem várias pessoas aqui que estão no nosso grupo que vão conseguir confirmar isso. Quando nós, como profissionais, vocês acabaram de ver que eu trilhei uma jornada, né? Uma jornada de profissionalização, de estudo, de aperfeiçoamento, mas o meu poder de ação nos pacientes, ele é muito limitado quando eu esbarro em uma barreira que é a barreira daquilo que a pessoa acredita, do momento que a pessoa está vivendo na vida dela, e também alguns aspectos relacionados à forma dos pensamentos, como que a pessoa organiza os pensamentos, né? Isso vem da identidade de cada um. Então, a mentalidade é algo que pode ser uma barreira para o nosso acesso, para o nosso crescimento no cuidado de saúde, ou ela pode ser um facilitador para que os resultados de saúde eles sejam maiores. E uma grande vantagem que nós temos como seres humanos é que, além da gente ter uma função cognitiva muito complexa, muito bem elaborada, o que isso quer dizer? O nosso cérebro tem muita capacidade, muita habilidade. Além dele ter essa habilidade de aprender, de se desenvolver, de crescer, ele tem a habilidade também de parar e pensar naquilo que ele está pensando. É o que a gente chama de metacognição. E a gente precisa prestar atenção nisso, a gente precisa desenvolver e trabalhar essa habilidade para que a gente saia do automático, daquilo que nós fomos instruídos ou das nossas experiências prévias, para que a gente reserve um tempo de parar, afastar um pouquinho do que está acontecendo na nossa vida, olhar de fora do que está acontecendo na nossa vida e trabalhar isso, de pensar sobre os nossos pensamentos. Todas as vezes que vocês fazem uma reavaliação conosco, todas as vezes que a gente repete as nossas reavaliações com vocês e que a gente vê algum progresso, é um momento de muito agradecimento mesmo, de muita satisfação, porque a gente vê o resultado do nosso trabalho com a evolução de vocês, mas a única certeza que nós temos é que aquele resultado não é só da nossa intervenção. Aquele resultado é parte da seriedade com que nós levamos o nosso trabalho, a nossa atuação como fisioterapeuta, mas aquele resultado também é grande parte daquilo que vocês engajaram, aquilo que vocês executaram, e que não se limita no momento que vocês estão ali no consultório com a gente. Isso também porque no consultório vocês estão 2 vezes na semana com a gente, por 50 minutos. Olha o tanto de tempo que vocês ficam fora do consultório e olha o tanto de coisas que acontecem na vida de vocês que fogem do nosso controle e que fogem da nossa supervisão. A maior parte do que acontece nesse tempo que vocês estão vivendo vai ser de alguma forma influenciado pela mentalidade, vai ser influenciado como vocês lidam com o dia a dia, vai ser influenciado pelas crenças que vocês têm e como que vocês organizam os pensamentos de vocês. Dentro do nosso sistema nervoso, né, dentro do nosso cérebro, dos nossos nervos, das nossas estruturas do sistema nervoso, nós temos uma linha muito bem definida do que acontece. Então, às vezes acontece alguma coisa com a gente, e com aquele fato, com aquele acontecimento, nós elaboramos um pensamento, nós temos um pensamento. Esse pensamento,
ele vai ser invariavelmente associado a algum tipo de emoção. A gente vai sentir alguma coisa quando esse pensamento vem na nossa cabeça. E essa emoção, ela vai resultar em uma ação, em um comportamento. Só que tudo isso, gente, acontece de uma forma muito automática. A gente não está o tempo inteiro parando para pensar: ó, oh, essa luz aqui caiu. A luz caiu e atrapalhou a minha imagem. Nossa, que tipo de pensamento que vem na minha cabeça? O que que eu sinto com isso? E diante daquilo que eu sinto, o que que eu faço? Como que eu me comporto? E eu estou dando um exemplo banal, um exemplo simples. Imagina quando a gente transfere isso para situações mais complexas, como o diagnóstico de uma doença ou a percepção de uma limitação que antes você não tinha, mas agora você passou a ter essa limitação, né? Então, o que que acontece com você diante de um fato novo? Isso vai ser influenciado pela nossa mentalidade. Isso vai ser influenciado pelas nossas experiências prévias, por tudo que nós fomos ensinados ao longo da vida e por todos os resultados que nós experimentamos também ao longo da vida. Então, para que a gente consiga melhorar a nossa mentalidade, é preciso que a gente comece a fazer uma lavagem na nossa cabeça, meio que limpando as nossas crenças fixas, aquilo que já foi ensinado de alguma forma, tudo que a gente já experimentou, e a gente fizesse um processo mesmo de abertura da mente. Vamos abrir ao novo, né? Abrir espaço à novidade. Deixar de lado alguns paradigmas e aumentar a nossa habilidade de reconhecer novas possibilidades. Mentalidade, então, ela é fundamental para que a gente tenha progresso na vida, para que a gente consiga ter conhecimento e progredir. E para isso, gente, a gente precisa refutar algumas noções convencionais a respeito das bases da boa saúde. Então, vocês devem estar pensando nesse momento que eu tô louca, né? Que eu tô maluca. Por quê? Todo mundo já ouviu falar que para viver mais é preciso se alimentar bem, é preciso fazer exercício e é preciso reduzir o nível de estresse. Na teoria, é tudo muito simples. Na teoria, é só se alimentar bem, é só fazer exercício, é só reduzir o nível de estresse. Mas será que tudo isso está plenamente no nosso controle? Será que a gente consegue eliminar todos os fatores estressores, estressantes do nosso dia a dia? Impossível. Isso não é alguma coisa que a gente vai ter controle, a gente não vai conseguir eliminar o estresse da nossa vida. O que a gente pode fazer é o seguinte, lembrando daquela linha: veio o agente estressor, eu tive contato com esse fato, que tipo de pensamento que eu desenvolvo nessa situação? Qual é o pensamento mais frequente que eu tenho diante dessas situações estressantes? Aí eu começo a prestar atenção, porque até então é tudo muito automático. Então, o nosso primeiro exercício é vamos pensar o que, que vem quando um agente estressante entra em contato comigo. Qual que é o meu primeiro pensamento? O que que eu sinto? Será que eu sinto angústia? Será que eu sinto medo? Será que eu sinto raiva? Será que eu sinto tristeza? Ou eu fico alegre? Cada pessoa vai ter uma sensação e essa sensação é baseada no pensamento. Geralmente, nesse agente estressante, o pensamento é ativar o modo de sobrevivência, né? Eu preciso me defender disso. Ou tem gente que paralisa, né? O pensamento é, nossa, todas as vezes que eu lidei com isso, não deu certo antes, então é melhor eu evitar isso, afastar desse agente estressante. O meu modo de sobrevivência é simplesmente evitar e não encarar isso porque não vai dar certo, né? E por meio desse pensamento, dessa emoção, vem esse comportamento. Tem gente que é mais resiliente, que já treinou essa resiliência ou já foi posto à prova, né, para colocar essa resiliência com mais frequência nas experiências pregressas, e tem gente que vai se comportar afastando, evitando e não experimentando novos comportamentos. E aí eu comecei pelo exemplo da redução do nível de estresse, porque quando a gente fala reduzir o estresse,
Parece que é um processo todo ativo, mas os agentes estressantes não dependem da gente, né? Esses agentes, eles estão aí no mundo, eles estão na nossa família, no nosso trabalho, eles estão na rua quando você está no trânsito, quando você está fazendo suas compras, e não há possibilidade de controlar o incontrolável. Se nós pensarmos em controlar o incontrolável, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que eu faço quando eu recebo uma situação de estresse? Isso está no seu controle. Isso é gerenciar o estresse do dia a dia. Ou, inicialmente, às vezes a gente ainda não tem as ferramentas para conseguir gerenciar esse estresse, ter consciência desse estresse. Ter consciência que alguns fatos são interpretados por nós como algo negativo. Isso gera um pensamento, isso gera um sentimento, isso gera um comportamento. Então, o nosso primeiro passo, a nossa primeira tarefa é tentar identificar o que a gente pensa quando as coisas acontecem com a gente. E começar a perceber que esses pensamentos, eles é que estão norteando muitas das nossas emoções, e essas emoções, por sua vez, muito do que a gente gera de comportamento, que a gente faz no nosso dia a dia. E partindo disso, a nossa relação com o se alimentar, né, com a alimentação, a nossa relação com o exercício, ela pode ser certamente modificada ou aprimorada. Por quê? Enquanto você estiver vivendo no modo automático, enquanto você não estiver consciente do que você está fazendo com o que acontece com você, o seu comportamento também vai ser automático. O que é um comportamento automático, gente? É um comportamento inconsciente. É um comportamento que você faz, alguma coisa que você faz sem saber por que você está fazendo, ou até sem se dar conta de como você está fazendo. Então, no consultório, quando a gente recebe alguém, né, que fala assim, eu tenho muita dificuldade de emagrecer, eu tenho muita dificuldade de perder peso. E eu tenho muita dificuldade de, consequentemente, ter uma saúde adequada, ter disposição, dormir bem, conseguir controlar minha pressão melhor. Será que realmente a dificuldade dessa pessoa está em perder peso? Será que a dificuldade dessa pessoa está em saber o que ela deve comer e o que ela não deve comer? Ou será que a dificuldade dessa pessoa está em administrar os pensamentos dela, em administrar as emoções e os comportamentos? Administrar em que sentido? Ter consciência. Às vezes ela está vivendo no automático. E aí o comportamento, né, a reação que ela tem diante dos problemas e do estresse é comer mais. E quando ela come mais por causa disso, né, é o resultado, o comportamento, será que ela vai comer mais uma verdura ou será que ela vai comer mais um doce? Aquilo que tem açúcar é mais palatável. Aquilo que tem açúcar é mais saboroso e desperta na gente uma sensação de prazer. Isso tem relação com o nosso sistema nervoso. Então, é muito provável que os nossos comportamentos, o viver no modo automático, o viver no modo de sobrevivência, vá despertar na gente inconscientemente o desejo e a busca por alimentos mais doces. Esses alimentos mais doces geram uma sensação de prazer e mais do que isso, gente, esses alimentos doces, eles oferecem uma energia rápida para o nosso organismo. E essa energia rápida, que é a glicose, ela te dá disposição naquele momento. Ela te dá uma vitalidade que você não estava experimentando, porque você estava sendo consumido por aqueles pensamentos negativos, muitas vezes. Só que esse é o problema. Quando você tem uma energia rápida, uma energia prazerosa, a duração dessa energia é menor e a tolerância e o desejo por essa energia aumentam. Então, isso pode ser o gatilho para uma compulsão alimentar. É aquela pessoa que, às vezes, durante o dia todo, ela faz uma alimentação extremamente restritiva, porque ela segue, né, a ordem do alimentar-se bem para ter saúde. Então, ela segue à risca a dieta direitinho, uma dieta super restritiva durante o dia.
Só que ao mesmo tempo que ela está fazendo essa restrição alimentar, ela está vivendo todo o estresse, tomando paulada o dia todo das suas atividades do dia. Quando ela chega à noite em casa, que ela está estressada, que ela não teve tempo para parar para pensar naqueles fatos, no que ela pensou, no que ela teve de emoção, o que ela teve de comportamento ao longo do dia, o que vai disparar de gatilho nela à noite? Preciso ter energia para encarar, né, o dia seguinte. Preciso ter um momento de prazer. E aí, nesse momento, essa pessoa vai acabar consumindo açúcar, vai consumir algum alimento que não era o desejado, e aí isso pode gerar, né, retroalimentar esse ciclo de comportamentos automáticos, tá? Uma outra coisa é o fazer exercício. Se você entra nesse ciclo todo de comportamentos, de pensamentos, de ações, né, de emoções que são inconscientes, se você ativa o modo automático, gente, o nosso sistema nervoso ele é feito para poupar energia. E quando você faz isso, quando você adota o modo automático ou o modo de sobrevivência simples, inconsciente, você não vai querer voluntariamente buscar o desconforto. A gente quer o conforto. Então a gente quer ficar parado, a gente quer comer comida gostosa, a gente quer dormir na hora que a gente quiser, na hora que a gente sentir necessidade, e o nosso corpo não vai querer se movimentar. Isso vai ser desconfortável. E é no desconforto que a gente vai desenvolver habilidades, que são as habilidades comportamentais que vão fazer você ter mais saúde. Gastar energia com o movimento é desconfortável, você não quer. Mas quando você executa isso, você vai experimentar o benefício de ter mais energia para gastar novamente. Então, inicialmente, o nosso comportamento de saúde, ele precisa ser ativo. Não adianta você achar que outra pessoa vai fazer isso por você. Não adianta você achar que você pode terceirizar isso. E a gente só vai conseguir fazer isso conscientemente tendo conhecimento, sabendo que é preciso, em alguns momentos, assumir as rédeas do seu cuidado, do seu autocuidado. Então, por quê? Se é só se alimentar bem, só fazer exercício, reduzir estresse, por que parece tão difícil assumir os mesmos compromissos básicos para ter uma vida saudável? Por uma série de fatores, alguns aqui eu já até listei para vocês, e eu imagino que nesse momento vocês estejam fazendo aí paralelos com a experiência de vocês. Eu separei os 4 Fs para que a gente consiga melhorar, alcançar boa saúde e trabalhando o músculo, que é o músculo mais importante que a gente tem no nosso corpo, que é o nosso cérebro, tá? Então, existem 4 Fs que nós precisamos desenvolver para isso. Qual é o primeiro F? É o F da força, é o F do nosso potencial. O que leva uma pessoa a ser melhor, o melhor que ela pode ser? O que faz isso é essa pessoa descobrir a força que ela tem dentro dela. O que faz isso é a pessoa descobrir ou desenvolver o potencial que ela tem dentro dela. Recentemente, a gente viu os exames de uma paciente nossa, né, que faz parte do nosso grupo, e exames maravilhosos, exames fantásticos. E aí essa pessoa virou para a gente e falou o seguinte: resultado do trabalho de vocês estão de parabéns. Imediatamente, o que a gente pensa? Esses parabéns não são só nossos, porque a maior parte do trabalho é feito por essa pessoa, foi feito por essa pessoa. Agora, como que ela desenvolveu essa força? Ou como que ela descobriu, tornou consciente esse potencial de alcançar esses resultados e trabalhar junto com a gente? Houve um momento ali que ela, no momento em que ela ligou o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo e o que ela estava fazendo, ligou e fez um sentido na cabeça dela e ela teve uma tomada de decisão. Olha como que esse processo é ativo, gente. Uma tomada de decisão. Ou eu sigo um caminho, ou eu sigo o outro caminho. Ou eu largo tudo para lá Boa. e continuo vivendo
no automático, ou eu, de agora em diante, vou tentar, vou me esforçar, vou viver o desconforto por um momento, até que esse desconforto, de tanta repetição, ele se torne mais confortável e eu consiga experimentar o resultado que eu almejo. Ela seguiu esse segundo caminho. Então, esse é o primeiro F. Nós precisamos ter conhecimento para desenvolver essa força, para reconhecer esse potencial que a gente tem. Geralmente, gente, isso tem relação com algum sentimento de frustração. Então, parece que não há mais espaço para falar de prevenção, além de recomendações genéricas cujo impacto é limitado. Então, em algum momento, o segundo F é você precisa ter alguma frustração. Alguma frustração no sentido de, poxa, mas eu faço tudo que me recomendam e eu não tenho resultado? Poxa, mas não é só se alimentar, fazer exercício que eu consigo ter os resultados? Por que comigo não está acontecendo desse jeito? Por que comigo não está acontecendo desse jeito, né? Então, em algum momento a gente precisa ter um tipo de frustração. E uma frustração com essas recomendações genéricas. Porque se o genérico ele não fosse limitado, as pessoas não precisariam ter conhecimento para identificar a necessidade de cada um. E a gente só consegue descobrir o nosso potencial se a gente sair do superficial, se a gente se deparar com essa frustração e conseguir ir descobrindo que a gente está vivendo no automático e precisa sair desse automático. Outro ponto que nós precisamos, né, destacar, que é o terceiro F, o fracasso. A ciência fracassa. A ciência tem fracassado cada vez mais. Por quê? Porque apesar de todos os nossos conhecimentos científicos, nós ainda não sabemos combater os problemas de saúde. A gente tem tanto conhecimento, mas esse conhecimento ele não é colocado em prática. Esse conhecimento ele é jogado, cuspido para as pessoas. Olha, descobrimos isso, saiu um artigo que relaciona isso com aquilo. Pronto, toma essa informação aí e se vira com essa informação. Isso é o sinônimo do fracasso. Isso é a prova do fracasso. Porque se a gente tem tanto conhecimento, por que as pessoas não conseguem colocar isso em prática? Eu digo que esse F do fracasso tem relação com o foco. A ciência, ela está muito focada, ela está preocupada em controlar os processos, em controlar processos que não garantem resultado. Então, quando um estudo científico é muito bem delineado, ele é muito bem desenhado por pesquisadores que estão lá na teoria, que estão na ciência, eu posso falar com propriedade, porque eu faço parte disso, mas não há preocupação de pegar essa ciência, transformar em conhecimento para a população e, mais do que isso, transformar num conhecimento capaz de gerar mudança de comportamento, isso se torna inútil. Isso não tem valor. Porque o foco que todos vocês já devem ter ouvido como exemplo na vida de vocês é o seguinte: ah, você precisa perder peso, você precisa perder gordura, você tem que comer menos, porque aí você vai perder gordura. Olha só como que o foco, ele tá todo na perda. Ele tá todo naquilo que você menos tem controle. Porque se você, em algum momento da sua vida, se deparou com a constatação de que o seu corpo tem mais gordura do que deveria ter, é porque ao longo desse tempo você teve uma sequência de fatos, de pensamentos, de emoções, de comportamentos que fizeram com que você acumulasse essa gordura no seu corpo. Agora, vai adiantar de uma hora para outra falar para você que tudo isso que aconteceu estava errado e que você precisa transformar tudo isso de uma hora para outra? Você tem arsenal para mudar isso de uma hora para outra? Ah, basta ter força de vontade, basta ter descobrir o potencial que você tem.
balela. Você não vai conseguir alcançar esses resultados dessa forma. Então, o foco precisa ser outro. A mudança de paradigma precisa ser outra. Olha só como que poderia mudar, né, se a gente focasse. O problema é ser aconselhado a focar no que é preciso perder, no caso da gordura que a gente está falando. Mas a verdadeira ameaça está naquilo que não conseguimos construir. Então, se ao longo do tempo você não conseguiu construir músculos, força, potência muscular, e se a gente mudar o foco para isso? E virar e falar assim: olha, o problema não é que você precisa perder gordura. E se você olhar de uma forma diferente, que tal se de agora em diante você passar a focar em ganhar músculo? Uma coisa que você nunca prestou atenção. Na verdade, uma coisa que você nunca nem teve consciência ou nem teve conhecimento que poderia fazer tanta diferença na sua vida. Se você hoje está experimentando uma série de limitações de falta de disposição, de falta de energia, de ganho de peso, de dificuldade, né, de inflamação no corpo, de diagnóstico de várias doenças ou limitações que você está experimentando no seu dia a dia, se agora você focar numa coisa que você nunca prestou atenção ou que nunca ninguém te alertou, isso vai ser uma grande novidade para você. E isso não vai fazer você ter a necessidade de jogar fora tudo que você construiu ao longo da vida. E sim, abrir a sua mente, abrir a sua mentalidade para novas crenças, para novos comportamentos, para novos resultados que sim serão promissores para que você tenha mais saúde. E aí, nesse momento, o seu foco é: o que eu faço para ganhar mais músculo? Poxa, será que se eu comer isso, isso e isso, eu vou conseguir aumentar mais a minha massa muscular? Nossa, se eu ganhar massa muscular, eu já ouvi dizer que tem estudo aí que aumenta os anos de vida. E melhor do que isso, eu vou viver mais e vou viver com qualidade, porque eu vou ter independência. Eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero fazer dentro da minha casa, ou do jeito que eu puder fazer dentro da minha casa. Eu vou ser uma pessoa com mais autonomia, que eu vou ter mais poder de decisão do que fazer na minha vida. Olha como que isso é muito mais satisfatório, isso é muito mais agradável do que tentar jogar fora tudo que você construiu ao longo da vida. Beleza. Mas então o que nós vamos solucionar? Nós precisamos desenvolver, então, instantaneamente com tudo isso, uma sensação de liberdade. Gente, e essa sensação de liberdade, essa sensação de poder de decisão, que nós chamamos de autoeficácia, é a pessoa sentir segurança no que ela vai fazer, nas decisões que ela vai tomar. Isso cria uma visão inteiramente nova do que é bem-estar. Antigamente, você tinha uma visão no bem-estar o seguinte: nossa, a saúde e o bem-estar é aquilo inalcançável, porque para eu experimentar isso, eu tenho que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro, eu tenho que perder não sei o quê. E eu vivi assim a vida inteira. Como que de uma hora para outra eu vou deixar de fazer e jogar fora tudo que eu vivi? Não, você vai trazer uma solução nova. Você vai ter uma nova sensação de liberdade, uma nova sensação de autoeficácia e você vai ressignificar o que é saúde e bem-estar para você. Então, com isso, o objetivo é explicar como que nós nos tornamos tão cegos para algumas realidades. Quando você passa a pensar desse jeito, quando você passa a funcionar desse jeito, quando você passa a experimentar o outro lado da vida, um novo campo de oportunidades que foi aberto para você, vai chegar uma hora que você vai parar assim, gente, como que eu fui cega e não vi isso antes? E é isso que a gente quer despertar em vocês. Isso que eu preciso despertar em vocês. Eu quero que vocês vejam um campo tão novo de possibilidades e de conhecimentos que vocês vão parar uma hora e falar: gente, como é que ninguém me falou isso antes? Como é que eu não soube disso antes? Aquela sensação de ter sido enganada e não uma sensação de culpa, de ter sido negligente. Outro ponto, o que vai despertar em você? A necessidade de esmiuçar. Você vai querer cada vez mais. O que, quando,
como, como que eu posso comer melhor, como que eu posso me exercitar mais para eu alcançar a melhor saúde possível. Isso é alcançar saúde e bem-estar. Quando eu me formei, né, e eu brinco que todo fisioterapeuta é muito chato, tá? E eu me incluo nisso, porque a nossa formação é muito chata, a nossa formação é muito limitada. Você entra em qualquer consultório de fisioterapia, em qualquer clínica de fisioterapia, e é aquele ambiente assim, focado na doença, focado no reabilitar, é conseguir caminhar, reabilitar é conseguir levantar, e não. O negócio é ter energia, o negócio é a gente ter entusiasmo, porque reabilitar, viver com saúde, experimentar o bem-estar é alcançar o maior nível de aptidão física possível, aquilo que eu posso ter. Independente, isso é relativo. Isso vai ser uma coisa para uma pessoa de 20 anos, isso vai ser uma coisa para outra pessoa de 80 anos. As realidades são diferentes, mas ainda assim a gente vai despertar o desejo de detalhar. Poxa, se eu comer sim assim assado, eu vou conseguir melhorar? Sempre, independente do seu estado de saúde. Isso vale para quem está plenamente saudável e isso vale para quem está internado, está passando por um período de internação no hospital, tá? Então a gente precisa desenvolver esse entusiasmo, essa energia para querer mais, para buscar mais, porque é sempre possível. E como que a gente vai continuar solucionando isso? Conversando. A conversa vai surgir inevitavelmente. Por quê? Você vai querer otimizar o seu metabolismo. E isso vai te proteger. Isso vai proteger o seu corpo das inflamações e das doenças. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais você quer falar sobre, mais você quer conversar sobre estratégias que vão viabilizar a melhora. E a melhora é sempre possível. Gente, o céu é limite quando a gente quer se desenvolver. Aí você deve estar pensando assim, Isabelle está viajando. Isso não é para mim. É para você sim, e eu vou provar por que que é para você. Eu separei aqui 10 objeções, 10 perguntas que devem estar passando na sua cabeça agora, para você se proteger, para você evitar o seu desconforto e colocar, reforçar aí na sua cabeça mais uma vez de que isso não é para você. Primeiro, você já seguiu todos os programas, você já comprou vários livros, você já concluiu vários planos, todos eles com muita dedicação e cuidado, só para chegar hoje e descobrir que é impossível. É isso mesmo, é impossível. Eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, nada dá certo para mim e pronto. É isso mesmo. Eu tenho certeza que alguém vai pensar isso. Outra coisa que pode estar passando aí. Você é altamente motivado e criativo. Nossa, eu sou muito motivada. Eu sou muito criativa. Eu sou uma especialista, um especialista em obter informações. Eu sou tão especialista nisso que eu tenho tantas informações que eu não faço ideia do que fazer com elas. Eu fico só acumulando, acumulando, acumulando. Eu sou uma acumuladora de informações. A minha teoria tá lá em cima. E a prática? Eu não sei nem por onde começar. Outra coisa que pode estar passando aí na sua cabeça. Você pula de método em método. Cada hora você está tentando uma coisa. Vai de um para o outro. E aí, com isso, você estoca tudo que seria suficiente a ponto de ter até uma farmácia. Tem gente que compra suplemento, vitamina, compra de tudo. Tudo que vai surgindo, método tal, detox tal, vai comprando, vai fazendo. Tem um estoque, mas resultado que é bom? Nada. Por quê? Mentalidade. De uma hora para outra, por algum motivo, e cada um aí vai pensar em si, vai pensar o que aconteceu com a sua vida, você acordou um dia e se perguntou: o que aconteceu comigo? O que aconteceu com a minha saúde? Depois de uma vida toda que você teve ou que você está tendo, você mal consegue se reconhecer na pessoa que está olhando para o espelho. Em algum momento, gente, e isso eu falo por mim,
Eu sempre fui uma pessoa de estudar muito, de acumular as informações, mas eu nunca experimentei todos os meus conhecimentos tanto quanto no último ano. E isso, para mim, só aconteceu porque chegou num determinado dia que eu me olhei no espelho e falei assim: peraí, essa não sou eu. Eu não sei o que está acontecendo, por que que eu cheguei nesse ponto? Então, cada um precisa reconhecer ou desconhecer, né? Você mesmo, num momento da vida, tornar consciente isso e virar a chave para fazer alguma coisa por isso. Você sofre com alguma compulsão e está sempre retrocedendo em vez de avançar nos seus objetivos. As compulsões, elas estão presentes nas nossas vidas. Cada um pode ter um tipo de compulsão. E não é fácil lidar com isso. A gente não está querendo dizer que é simples o complexo, mas isso precisa ser consciente. Você precisa pelo menos se dar conta, porque na maioria das vezes a gente nem se dá conta daquilo que a gente faz de forma compulsiva. E o porquê que nós realizamos isso. Outro ponto. Você tem dificuldades para mudar e tenta se consolar com frases como: ah, exercício não faz efeito para mim. Ah, eu tenho um metabolismo lento. Ou ah, eu sou acostumado, eu sempre vivi assim. Eu gosto de ficar acordada à noite e durante o dia é que eu tenho sono. Você tem dificuldade de mudar e você busca consolo nesse tipo de frase. Isso daqui mexe demais com a gente. Você viu seus pais envelhecerem, perderem a mobilidade e se sentiu impotente na hora de protegê-los ou de lhes apresentar uma estratégia melhor? Isso aconteceu com você? Por que isso aconteceu com você? Será que é porque você não tinha conhecimento? Será que é porque você tinha conhecimento, mas era um conhecimento superficial, aquelas recomendações genéricas que são totalmente limitadas? Será que é porque você nem parava para pensar nisso? Ou que você nunca experimentou isso e aí por isso você se tornou limitado? Você está querendo repetir essa história? Isso não mexe nem um pouquinho com você? Você está tão ocupado gerenciando tudo e todos na sua vida que não consegue priorizar suas necessidades. Gente, a gente só consegue cuidar de alguém se a gente se cuidar. Nós só conseguimos oferecer o nosso melhor se nós alcançarmos ou estivermos em busca do nosso melhor. Então, não se anulem, não achem que autocuidado é futilidade. Se você tem alguém que você ama muito e que você quer viver com essa pessoa, você quer acompanhar a vida dessa pessoa, isso só vai ser possível, você só vai cuidar dessa pessoa se você também se cuidar. Senão, é totalmente o contrário que vai acontecer. Você está em pânico diante da enorme lista de problemas que o seu médico disse que você corre o risco de desenvolver. E aí você enxerga o seu próprio futuro nas dificuldades dos seus pais, aquilo que eles enfrentaram, e sabe que lá no fundo tem que ter uma saída. Então aqui você já está desconfortável. Poxa, cada hora que eu vou ao médico é uma coisa que ele fala, cada hora que eu faço um exame é um problema. O que eu faço com isso? Será que é assim mesmo, que não tenho o que fazer? E por fim, na verdade, você está acomodado, se convencendo de que está bem onde está, sem se dar conta do quão melhor você poderia se sentir. Aquela falsa sensação de estabilidade. Estou bem aqui, é isso que eu quero. Eu não, também não estou querendo tanto, eu não quero ser atleta, né? Nessa altura da vida, não. A estabilidade me é suficiente. Só que estabilidade não existe. A única coisa que não existe no mundo é estabilidade. Mesmo que você ache que está tudo sob controle, vem uma pandemia e tira tudo. Uma coisa que não está no seu controle. Então, não caiam na armadilha de se acomodar. E aí, o que a gente pode fazer então para implementar essas mudanças reais? A gente não está falando de mais do mesmo. A gente não está falando de recomendação genérica.
Nós não estamos falando daquilo que todo mundo sabe e ninguém faz, tá? Como implementar mudanças reais no seu corpo e na sua vida. Primeiro, desconstruir pensamentos sobre saúde e bem-estar. Tudo que você tinha aí na sua cabeça, começa a refletir, começa a tornar consciente e ver se é por esse caminho mesmo ou se existe uma nova oportunidade. Para isso, a gente precisa desenvolver uma flexibilidade mental. Nós precisamos flexibilizar a nossa maneira de pensar ou a nossa maneira de enxergar a vida. E lembra, gente, pensamento traz emoção, emoção traz comportamento. Então, se a gente começa a flexibilizar naturalmente os nossos sentimentos eles vão mudando, naturalmente os nossos comportamentos eles vão mudando, e isso vai se tornando um processo muito mais agradável e menos doloroso. Não é uma imposição, e sim um processo natural. Para isso, nada é mole, né? Nada é fácil nessa vida, nada vem de graça, nada cai do céu. Para isso, a gente vai precisar investir tempo, investir dedicação e perceber que as crenças são apenas uma coisa da nossa mente. Então, aquilo que a gente acredita é uma coisa que está aqui e que pode mudar, pode se flexibilizar, pode melhorar. Isso é sempre possível. Você só vai conseguir fazer isso se você conhecer a sua cabeça, se você conhecer a sua mente e, com isso, abraçar os desafios que vêm com esse novo estilo de vida. Não vai ser fácil, não vai ser confortável, mas na vida a gente precisa escolher o nosso difícil. É difícil ter uma mudança de estilo de vida? É, mas é difícil viver dependente das pessoas. É muito difícil viver dependente de medicamentos. É muito difícil viver dependente de uma série de outras coisas. Então, tá na hora da gente escolher o nosso difícil. Uma estrutura mental aberta é o motor para o progresso. A gente só vai conseguir melhorar, a gente só vai conseguir aprender, a gente só vai conseguir evoluir se a gente literalmente abrir a nossa mente. Pessoas fixas perdem de vista a capacidade que têm de mudar. O hábito, a constância, né? Aquela falsa estabilidade, aquela falsa sensação de controle, isso faz você desenvolver uma mentalidade fixa, uma mentalidade que nem vislumbra a possibilidade de mudança. Você fica preso na sua cabeça, preso nos seus pensamentos. Então, abrir a mente é perceber que cada um de nós tem potencial para aprender novas habilidades. E aí, no seu tempo, conforme a sua vontade, conforme a sua necessidade, isso é só você que vai determinar, mas o meu papel é fazer com que você tenha consciência disso. É desse jeito que está acontecendo aí dentro da sua cabeça. E se você começa a melhorar isso, você começa a adotar o que nós chamamos de mentalidade de crescimento. Você deixaria uma criança que está com dificuldade para amarrar o sapato dizer algo como não consigo e desistir no meio do caminho? Com certeza não. Com certeza você pegaria na mão dessa criancinha, provavelmente você pararia, falaria para ela, ofereceria palavras de incentivos. Você vai conseguir, isso não é difícil não, você vai ver, você vai aprender. Você inventaria truques, estratégias para ela experimentar e conseguir fazer aquele negócio que é tão simples, aquele negócio que todo mundo sabe que tem que fazer, que é amarrar os sapatos. E por que que nós entregamos tão facilmente, sabendo muito bem que a persistência abre possibilidade? Por que que a gente se entrega? Por que que a gente não faz o mesmo por nós mesmos que a gente faz por uma criança que não está conseguindo amarrar o sapato? Por que que a gente é tão cruel com a gente mesmo, a ponto de virar e falar que não consegue e que a única alternativa é desistir no meio do caminho?
Por que nos entregamos tão fácil? Mesmo sabendo muito bem que a persistência, ela abre possibilidades. Isso acontece porque você fica reforçando aí na sua cabeça que tem pavor de academia, que você não consegue, que é muito difícil, que você não é bom nisso, que você tá velho demais para alguma coisa, que você não é atleta, que você não quer isso para você, que você não gosta de comida saudável. Você tá o tempo inteiro reforçando aquilo que você aprendeu ou que você viu como exemplo ou que você já experimentou, que você foi obrigado a experimentar e viver por uma parte da sua vida. E se você inverter? E se você tentar fazer diferente? Você tirar esse tipo de ideia, né, de pensamento e fazer diferente. Você pode exigir um pouco de tempo de dedicação de você, mas que você vai conseguir fazer. Você ainda está aprendendo. Coloque isso na cabeça. Eu ainda estou aprendendo. Isso pode exigir um pouquinho de tempo, de dedicação, mas uma hora vai. Você pode usar uma estratégia diferente. E com a prática, com certeza, isso vai ficar mais fácil. Então, a mágica, né? Parece que é tudo muito fácil, mas a mágica vai acontecer quando você combinar essa mentalidade de crescimento com uma disciplina interna. E a disciplina é isso: é você assumir um compromisso com você mesmo e com mais ninguém. E uma vez esse compromisso assumido, você cumprir esse compromisso. Por isso que é tão difícil ter disciplina, porque a gente está muito acostumado a assumir compromisso com o outro e cumprir com o outro. Quando é com a gente mesmo, a gente não cumpre. A gente acha que pode flexibilizar, é só hoje. E as exceções elas vão se tornando regras e a gente nem se dá conta porque a gente está vivendo no automático. Uma estrutura mental focada em aprender e a desfrutar do processo. Apaixone-se por conhecimento. Apaixone-se por coisas novas. Sempre. Nos 10 anos, se você tiver com 10 anos de idade, 18 anos, se você tiver com 80 anos, olha que legal você chegar aos 90 anos ainda aprendendo coisas novas e coisas boas. E isso não porque é fácil, justamente porque não é. Não é fácil ter um estilo de vida saudável. Não é fácil ter autocuidado. E é justamente por esse motivo que a gente vai colocar muita energia nesse processo. Se você escolher o caminho fácil, a vida vai acabar sendo difícil. E se você escolher o caminho difícil, a vida vai acabar sendo fácil. Qual que é o seu difícil? O caminho ou a vida? O que você vai escolher? Isso não depende do momento que você está. A gente está aqui para mostrar como. E aí, a tarefa dessa semana para a gente colocar em prática é vocês pensarem qual afirmação fixa que vocês carregam na vida de vocês. É a afirmação do tenho pavor de comida saudável, tenho pavor de exercício, tenho pavor de acordar cedo, tenho pavor de dormir cedo. Quando que você usa essa frase? Quando que você vira e fala, não consigo tal coisa, não consigo ganhar músculo, não consigo fazer atividade todo dia, não consigo acordar cedo todo dia, não consigo ser pontual, não consigo comer comida saudável. Quando que você usa isso? Às vezes você tem aquele pensamento do é muito difícil, é muito difícil fazer exercício físico. É muito difícil controlar a alimentação. É muito difícil escolher coisas saudáveis para comer. É muito. O que você usa, né? Quando que você usa esse tipo de frase? E a última. O que você pensa aí, o que você tem de pensamento aí que fala para você o seguinte o tempo inteiro? Estou velho demais para começar a fazer exercício. Nunca fiz, nunca gostei disso, nem sei fazer. Estou velho demais para sair para dançar. Estou velho demais para viajar. Estou velho demais
para aprender uma língua nova. Estou velho demais para aprender a nadar. O que você fala, que você reforça e que você pode mudar isso? Quando que você vai escolher fazer isso? Tudo tem que ter prazo. Não precisa ser agora e não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Mas pensa aí o que mais te incomoda, o que mais mexeu foi na sua ferida hoje, para você implementar prazos para começar a substituir essas afirmações fixas e começar a utilizar as afirmações de crescimento. Estou aprendendo, estou desenvolvendo, é só dedicar mais tempo para eu conseguir fazer isso, é só eu ter mais dedicação para eu começar a acostumar mais com esse tipo de comida, eu vou substituindo uma por outra, isso nem é tão difícil assim, olha só como eu já estou me adaptando, e aí a mágica vai começar a acontecer no seu tempo, no seu dia a dia. De novo, disciplina é dar uma ordem para você e cumprir. É muito fácil a gente cumprir compromisso com os outros, é muito fácil a gente dar ordem para os outros. Mas e para gente? Como que eu estou dando ordem para mim? Como que eu estou cumprindo? Qual é a regularidade que eu estou conseguindo seguir? Será que realmente eu só estou abrindo algumas exceções? Ou as exceções já viraram regras na minha vida? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar e-mail, vocês podem mandar sinal de fumaça, embora isso nem seja uma brincadeira muito legal com essas queimadas que a gente está tendo aí na cidade. Você pode entrar em contato com a gente no Instagram, pode ligar, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente e perguntar, se abrir, pedir ajuda nesse processo. Mais uma vez, gente, eu não estou lá na Vivas apenas para que vocês tenham 2 dias na semana, 50 minutos de exercício, porque se o nosso objetivo é oferecer o maior nível de aptidão física, o maior nível de saúde para vocês, certamente não é entregando só isso. E se esse processo ele é desenvolvido com vocês, junto com o que nós realizamos, com a nossa supervisão lá na clínica, os nossos resultados eles vão ser muito mais maravilhosos. E a gente está justamente para isso, para transformar esses resultados. Então, sempre que tiverem dúvidas, a gente está à disposição. Inclusive, agora, se vocês estiverem aí vivos ainda, se tiverem sobrevivido a essa conversa, para que vocês possam falar, para que vocês possam perguntar, para que vocês possam falar o que faz sentido ou o que não faz sentido para vocês. Acho que esse é um momento rico agora para a gente trocar ideias. Vou Todo só mundo ao falar mesmo uma tempo não coisa. dá. Que tudo Claro, que você trouxe é muito importante, claro, e mostra que é importante a gente cuidar da nossa saúde enquanto a gente pode escolher cuidar e não começar a cuidar só quando a gente é obrigado a cuidar, porque aí envolve muito mais coisa e o processo é mais difícil, né? Então, isso muda, dá um start para isso também. Muito legal, muito bom. muito Parabéns. bom. Que bom, mas isso é o que a gente vê na maioria das vezes, né? Muitas vezes a gente. E tá tudo bem também, se aconteceu desse jeito. Mas às vezes o motor para algumas pessoas de despertar o conhecimento, até mesmo aquela energia, aquele potencial, né? A força para agir, chega nesses momentos mais limitantes. E aí, quando a gente compartilha o conhecimento com pessoas que às vezes não chegaram nesse ponto, né? Melhor ainda, porque. E é sempre possível prevenir. Sempre Com possível. certeza, com certeza. Até nesses momentos em que a gente, em que tornar, em que cuidar da saúde virou muito mais necessário do que a prevenção. Ainda é possível prevenir muitas coisas. Muito. Eu achei interessante essa frase de que se você escolher o caminho fácil, a vida vai ser difícil. Se você escolher o caminho difícil, a vida vai ser fácil, né?
E eu fiquei pensando assim, o quanto que a gente vê na psicologia, o quanto que é difícil o começo, né, da mudança de comportamento. E depois a gente tem a fase de manutenção, que a gente ainda precisa se esforçar para manter os novos hábitos, né, até o momento que aquilo fica automatizado, que aí fica um pouco mais fácil, né? Então, eu acredito que seja assim também com hábitos saudáveis enfim, em geral na vida, né? Tipo, talvez chegue um momento que aquilo não seja tão mais difícil assim. Eu acredito que sempre vai precisar de um pouco de esforço, de disciplina, mas a gente sabendo que o início, né, o processo inicial é mais complicado por conta da mentalidade, da mudança de mentalidade, talvez dê uma motivação maior para a gente chegar, não, vai chegar um momento que não vai ser tão difícil assim, eu vou conseguir levar aquilo com mais tranquilidade, né? Acredito que seja assim que funcione, né? Ah, é muito bom ouvir isso também, Gabriel. Gabriela e o Gabriel aí, ó, É. iniciando. Porque o Gabriel, né, você como psicólogo, né, você tem um Uhum. conhecimento muito mais aprofundado de como que funciona isso, né, dos nossos pensamentos. E a gente vai identificando essas fases nas pessoas, e o importante é que a gente, ao identificar, respeitar a fase que a pessoa está. Às vezes a pessoa está só naquela fase de contemplação, ela está se dando conta de que ela tem um problema, mas ela ainda não tem uma clareza de qual é o problema dela, muito menos de como que ela vai solucionar aquele problema, né? E aí, nesse momento, não adianta você ficar impondo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, ela ainda nem consegue ter clareza do problema dela, né? Então, se você fizer isso, ela vai gastar uma energia tão grande. E eu imagino que o insucesso nas dietas, o insucesso nas práticas esportivas ou de atividade que a pessoa começa, para, é o tomar decisões ainda nessa fase sem ter muita clareza. Isso gasta muita energia, que foi o que você falou, né? A energia de você iniciar uma coisa quando você ainda não está pronto para aquilo. Porque você vai continuar gastando energia mesmo quando você já tem clareza do problema, mesmo quando você já tem clareza da solução e que você já escolheu. Mesmo que você tenha decidido já mudar o seu estilo de vida, isso não vai ser fácil. Isso vai continuar sendo difícil. Você vai continuar tendo que ter essa energia para sustentar o hábito na maior parte dos dias, né? Isso, e com o tempo, a tendência é que vá acontecendo esse automatismo, porque se você consegue manter isso por mais tempo, você começa a receber o feedback positivo desse comportamento, ter a experiência boa, né? Mas isso só vai levar um tempo para você conseguir experimentar. Então, no início é aquela persistência mesmo de fazer o processo pelo processo. E aí, na hora que você adotou esse estilo por mais tempo, de uma forma mais consistente, com mais componentes, o que é isso com mais componentes? Conseguindo melhorar seu sono, conseguindo melhorar sua alimentação, conseguindo melhorar suas atividades do dia a dia, você começa a perceber mais, experimentar mais o benefício que falam para você que existe. E aí isso vai automatizando o negócio. Ontem eu estava em reunião com a Ângela e aí a gente estava discutindo da nossa agenda de segunda. Não, a agenda de segunda tá apertada, Isabelle, você tem um monte de coisa para fazer, você vai ficar cansada. Eu falei, eu dou conta de tudo, mas não tira a minha hora do exercício, porque se tirar a minha hora do exercício, eu sei que eu vou pifar, mesmo que seja um dia. Por quê? O troço já tá gastando tanta energia que você já começa a experimentar. Aí chega num ponto que vocês viram pra gente e fala assim: eu já tô percebendo a melhora. Nossa, é pequena, mas essa melhora já tá fazendo a diferença na minha vida. E essa diferença eu já tô sentindo também quando eu deixo de fazer. Que quando eu deixo de fazer, o dia não é tão legal, né? Meu humor não é tão bom. E vai se tornando mais automático. O negócio já vai entrando em default, a rotina já vai ficando mais automática para a gente. E o conhecimento ajuda nisso, né, ô Gabriel? A nossa metacognição. Eu usei esses termos, certo? Se eu tiver Sim, falado sim, muita perfeito. besteira, Não, não. corrige. Mas o fato da gente pensar sobre o que a gente está pensando também, né? Isso é libertador. Isso é liberdade mesmo.
Sim, faz muito sentido, realmente. É, eu fiquei pensando, você falou de contemplação, de outras experiências que eu tive, assim, sabe, de profissionais que não percebem isso na gente, né, que fase que você tá, né? Então, tem isso que você falou, às vezes a pessoa está na pré-contemplação, que a gente chama, né, que é antes da pessoa perceber que ela precisa mudar e você querer enfiar a mudança nela. E tem às vezes quando você já está na fase da contemplação, você não sabe como mudar e a pessoa fica achando que você está colocando desculpas também, né? Eu acho que tem esses dois lados, né? Então, eu já passei vários momentos assim que eu sempre soube o que precisava mudar e muitas vezes eu não conseguia realmente, né, colocar isso em prática. Só que aí as pessoas, sabe, eu ia em profissional e eles não, não, você está colocando desculpa. Você não fala, não, eu quero ajuda sua, me explica como é que faz, né? E é muito frustrante isso, né? É muito frustrante. Então, isso que vocês estão fazendo é de parabéns, assim, de vocês entenderem o processo de cada um, a fase que cada um tá, né? E respeitar o tempo de cada um também, né? Entender o contexto de vida e um tratamento individualizado, que eu acho que é o grande diferencial, né? Que faz muita diferença mesmo, né? Isso. É bacana porque quando a gente consegue ajudar a pessoa do jeito que ela precisa, na hora, do jeito que ela consegue, isso já significa muito. Isso já você está promovendo, você está auxiliando naquilo que é viável naquela hora. Então, se você ainda não está aberto, se você ainda não sabe, está perdido, se você ainda não consegue fazer tudo isso, não tem problema. Vem aqui 2 vezes, ou se movimenta no seu dia a dia. Se você ainda nem pode vir 2 vezes para fazer exercício, né? Levanta cada hora em casa, faz isso, ou controla, para um minutinho, respira 10 vezes no minuto. Isso é o que vai te ajudar no momento. E provavelmente, se você fizer essa pílulazinha e ir repetindo, você vai progredindo, você vai ganhando mais conhecimento, você vai ganhando tempo, você vai amadurecendo, você vai superando aquilo que está te paralisando. E é esse o caminho, porque eu acho que isso também vem muito do professor, né? Que o professor, ele não é o professor do excelente aluno só. Esse nem precisa da gente, né? Assim, se a gente for professor só daquela pessoa que é autodidata, poxa, eu tô aqui mais para ser mentora, né? Mas o lance do professor que pega aquele aluno cheio de dificuldade, cheio de problema, e no tempo dele ele vai se desenvolvendo, você consegue observar o crescimento, caramba, isso é ser professor, não é? E o profissional de saúde também, a gente que lida com vidas, com saúde, eu acho que é isso daí também, é isso que a gente acredita, né? Que a gente discute, e é esse o caminho, né? Que bom. Se deixar, eu fico falando sem parar, gente. Mais alguém quer compartilhar, quer perguntar, quer sugerir, né? Vou falar então um pouquinho, rapidinho, que eu me identifico muito com esse projeto, porque eu sou uma pessoa muito ativa e que eu gosto muito de aprender, e estar na Vivas hoje é um grande desafio para mim, porque é uma área totalmente diferente do que foi a minha carreira inteira, e está sendo desafiador, né? Desafiador, mas muito gratificante, por lidar com um sentimento que eu já cultivo, que é de exercício, que é de cuidado, que é de atenção com as pessoas. Isso, assim, me traz mais perto de vocês, assim, porque de estar descobrindo outras coisas é muito gratificante. Que bom. E essa é uma oportunidade não só para a gente aprender, né, Ângela, mas para a gente também se conhecer, às vezes,
na corrida do dia a dia ali, a gente fica muito preso só nas tarefas, né? Às vezes os pacientes têm Verdade. compromisso, passam por você rapidinho na entrada, na saída. Então, essa é uma oportunidade também de cada um conhecer outros lados. Por isso, um sábado de manhã de cada um de nós. É o que completa o ser a Ângela, o ser a Isabelle, a Nádia, o Verdade. Gabriel, o Mário, a Suzete, a Gabi. E é muito legal isso. Obrigada, a gente também tá muito contente com a sua participação no nosso grupo. Legal, obrigada. Doutora, Diga, Suzete. sumi. Sumiu. Pois é, não sei quanto que eu fiz aqui não, deixa eu ver. Voltou, mas tá Ok, sem som. Agora veio. vocês só tem Já duas tá. classes nesse mundo. Um é juiz e outro é médico. O juiz pensa que é Deus. O médico tem certeza absoluta. Então, quando a gente vai ao médico, a gente Resumindo, espera. Suzete. Não, a gente espera que a orientação dele seja boa e válida. E assim foi comigo a vida toda. Até agora que mudou. O discurso agora é: você é responsável pela sua saúde, você tem que ler, você tem que conhecer um pouco mais. E quando você entra no consultório e pergunta a ele: eu li tal livro, eu estou questionando qual coisa, você tem duas soluções. Ou muda de médico, porque ele é Deus, ele só faz discurso bonito, mas continua sendo Deus, porque é uma classe conservadorista demais, né? Ou então você fica perdido. Então, eu tenho uma dúvida, que às vezes, que agora, atualmente, essa dúvida é motivo, é o meu gatilho para eu desanimar, tá? Hum. Por que é tão difícil ganhar músculo e por que é tão fácil perder? Me disseram que se eu ficar um dia na cama, eu já perco músculo. Então, se eu ficar 7, eu voltei a estacar zero. Ok, na minha cabeça eu faço o seguinte conta: vou malhar igual uma doida. Qualquer coisa que acontecer, não adiantou nada, perdi meu tempo. O que adianta? É ingrato isso, não é, Suzete? Mas qual que é o equilíbrio? A dificuldade que a gente tem é que para ganhar músculo, juntando os fatores individuais, são várias coisas que a gente precisa fazer. E quando a Hum. gente para, igual no repouso que você falou, de um dia é suficiente para já diminuir conexão neuromuscular. Um dia que você fica parado. Quando você para, além de você não estar mantendo o estímulo para ganhar o músculo, você está fazendo predominar os componentes do seu organismo para diminuir a sua atividade muscular. Vou dar exemplo. O ideal, qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é que a gente esteja construindo a nossa reserva de músculo desde a juventude, desde a adolescência, né? Então, esse é o mundo ideal, justamente porque vai chegar num momento da nossa vida que essa balança de demanda e de capacidade, ela vai virar. Ela vai virar como? Você vai ter uma série de demandas metabólicas do seu corpo, idade, inflamação, doença, um monte de coisa gastando o seu músculo, que foi aquela capacidade que você construiu ao longo do tempo, certo? Mas a gente não faz isso. A gente não tinha o conhecimento de construir essa reserva fisiológica, essa reserva muscular ao longo da vida. E E nem aí, podia, ué. Ou e nem malhava ou podia. comia. A gente não podia. E a gente nem sabia que podia também. E aí, o que acontece? A gente só se dá conta dessa necessidade do músculo, de equilibrar essa reserva, no momento em que acumular capacidade é infinitamente
mais difícil do que a demanda. Porque a sua capacidade está aqui embaixo e a sua demanda já está aqui em cima. Então, o que você tem que fazer? Um monte de coisa para chegar aqui. Chegou, equiparou, mais ou menos, né? Equilibrou sua saúde, manteve ali os fatores que aumentam a sua reserva muscular, joia. Mas qualquer intercorrência, qualquer doença, um quadro infeccioso agudo, qualquer alteração vai com a sua capacidade. E a demanda está aqui, porque mesmo controlando a demanda, ela já está alta. É por isso que o lance é o seguinte: saiu fora da rotina, só volta e não foca no problema, naquilo que você está perdendo. Foca no seu objetivo de manutenção. Manutenção de quê? De reserva fisiológica, de reserva de capacidade. E nos melhores momentos, aquele momento que você tem mais saúde, aquele momento que você está se sentindo melhor, é o momento que você tem que mais se dedicar em aumentar a sua capacidade. Coisa que a gente acha que é o contrário. A gente acha que é quando a gente está ruim que a gente precisa aumentar a capacidade. Nessa hora você já está gastando o que você construiu de reserva. Tá. Não, Ajudei? entendi. Não reclama, não fez antes, agora procura manter o que for possível. Aquilo que calhar de abaixar e tal, reencara de novo no próximo momento. Mas tem que ter essa É consciência, daqui para frente. A vida porque é o daqui meu para frente. gatilho quer dizer, você destruiu o meu gatilho, né? Porque agora eu já tenho conhecimento, tem que pôr lá no espelho do banheiro, né? E Exato. vamos embora. É isso aí. A vida é de hoje em diante. A vida é de Tá, agora em diante. é. E é isso. Capacidade demanda, capacidade demanda. E a gente vai É por isso que opera e eu já tenho que levantar no dia seguinte e começar a andar, né? A sim, mentalidade mudou em função disso. exato. Mas, Por conhecimento, né, também. Antigamente a gente achava, a pessoa fazia um procedimento, a gente achava que a pessoa tinha que ficar 60 dias imobilizada. exato. Hoje Imobilizada. não, opera e vai andar no dia seguinte. Por Exato. falar em caminhar, a vida toda, todo mundo sabe que caminhar é necessário, é importante, maravilhoso. Tanto é que, quando eu trabalhava no distrito, passava na Avenida Brasil, olhava aquele povo Todo mundo caminhando, caminhando. falava, um dia eu ainda vou fazer isso. E eu fiz. Aham. Uma quantidade de dióxido de carbono, de carro, uma poeirada, ficou de doido, né? Mas não importa. Afinal de contas, hoje, o negócio é assim. Não, caminhar não é a solução. Solução é ter músculo. Está errado ou está certo? O que é? Não, caminhar não é bobagem? Ó, eu vou falar uma coisa aqui que talvez se isso cair aí fora, a pessoa vai achar que eu sou maluca. Mas tá certo que o negócio é músculo. Caminhar é excelente e eu vou te explicar por quê. Que o negócio é Hum, músculo e o foco não é apenas na caminhada, tá? Vamos lá, Suzete, vou pegar você. No seu dia, pega um dia da sua semana. Quantas vezes você senta e levanta no seu dia? Cadeira, assento sanitário, sofá, quando você vai fazer uma refeição, quando você vai se arrumar, você nem sabe quantas vezes você faz isso num dia, correto? Porque você faz isso toda hora, tá, certo? certo. Quantas vezes na semana você tem a necessidade, você precisa caminhar no seu dia mais do que 5 quilômetros, 3 quilômetros, Deus me livre, 5 quilômetros eu morro. não é? Então, Eu ando 7 quadras em passinho de chuva e olhe lá, e estou morrendo. certo. Então, partindo do pressuposto do que você precisa para viver na sua vida atualmente, você precisa mais ter músculo para levantar e sentar do que capacidade de caminhar 5 quilômetros. Porque você não usa isso. Isso não é útil para você.
ok? Esse é o primeiro Ok. ponto. Então, partindo do pressuposto de necessidade e de utilidade. Segundo ponto, por que a vida inteira todo mundo falou que caminhar é importante e ninguém chamava atenção para o músculo? Por causa de vieses científicos. É muito mais fácil desenvolver uma pesquisa e controlar um protocolo de pesquisa que lida com exercício aeróbio do que exercício resistido, exercício com peso para ganhar músculo. Porque quando a gente vai fazer um desenho de pesquisa, existe todo um rigor científico que aquela pesquisa ela precisa deixar o grupo de pessoas uniforme, o protocolo de pesquisa tem que ser exatamente controlado. Então é muito mais fácil você pegar uma pessoa ou um animal, quando são estudos experimentais com ratos, né, e tudo, você pegar aquele participante da pesquisa, colocar na esteira por X tempo, numa velocidade X, num número de batimento cardíaco fixo e observar os resultados. Então, a primeira ciência que foi desenvolvida em torno do exercício físico, ela se utilizou dos protocolos de pesquisa mais simples, mais fáceis de serem realizados. Então, é por isso que desde a década de 60, 70, 80, nós temos muito conhecimento a respeito do benefício do exercício aeróbico. E isso eu não posso falar para vocês que não existe. Porque fazer caminhada promove muitos benefícios cardiorrespiratórios e que aumentam os anos de vida e a qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo que é mais fácil de fazer protocolos de pesquisa que envolvem treinamento aeróbio, é muito complexo desenvolver protocolos de pesquisa que avaliam e que prescrevem exercício de resistência muscular. Porque tem pessoa que sente dor não sei aonde, tem pessoa que não consegue pegar tanto peso para fazer esse movimento. Que movimento que a gente vai fazer na pesquisa? É flexão assim? É flexão assim? Então, padronizar para chegar em resultados reprodutíveis, ao ponto da gente ter uma grande validade externa e recomendar em nível populacional, mundial, é muito difícil. Então, como a ciência ela tem esse rigor, é muito difícil as pessoas virarem, tá, vou bater o martelo, ó, o que você precisa é ganhar músculo, não é ficar fazendo caminhada, não. E o que na verdade acontece é que você não precisa de um ou outro. A gente precisa das duas aptidões físicas. Nós precisamos das aptidões cardiorrespiratórias, que envolve pulmão, coração e músculo, e isso a gente consegue melhorar com exercício aeróbio, com caminhada, mas a Tá. aptidão muscular está dentro disso, porque você só vai conseguir caminhar se você tiver músculo. Você só vai conseguir caminhar se você tiver força respiratória, que é músculo também. Entendeu? Então, hoje é que as pesquisas elas estão avançando no benefício. Só para você ter uma ideia, Suzete, eu formei tem 15 anos. Quando eu estava lá no estágio, quando eu estava lá na especialização no início, era só caminhada, era só exercício aeróbico que a gente prescrevia para os nossos pacientes. Só que chegava, às vezes, uma pessoa tão debilitada que ela não conseguia fazer a caminhada. Ela não conseguia fazer uma bicicleta ergométrica. E aí a gente se via assim, não tem o que fazer mais por essa pessoa. Hoje, o que a gente aprendeu? Quando nós fortalecemos o músculo da respiração dessa pessoa, essa pessoa tem um músculo da respiração eficiente, o músculo respiratório, porque o nosso cérebro sabe que o músculo respiratório é prioridade. Se ele não funcionar, se ele não respirar, não tem nada mais. Então, a pessoa descondicionada, que não tem músculo respiratório forte, o sangue vai todo para lá. E é por isso que a pessoa não tolera fazer uma bicicleta, nem tolera fazer a caminhada. Mas antigamente a gente se deparava com esse problema e não sabia como solucionar. Hoje, a gente fortalece, a gente ganha força na respiração, ganha força na panturrilha, ganha força na coxa, e aí na hora que essa pessoa começa a caminhar, não tem sequestro de oxigênio para esses músculos, porque esses músculos agora eles estão mais resistentes. Então, ao mesmo tempo que você viabiliza ganhar massa muscular e força muscular,
você viabiliza que essa pessoa se sinta mais forte no dia a dia e ganhe aptidão cardiorrespiratória. Exercício aeróbico, que não é só a caminhada, é simplesmente fazer mais movimentos de forma contínua. No dia a dia, ela já vai conseguir conquistar isso. Tá. Faz Não, sentido? mas Sim ou não? faz total. Mas você acha não? É verdade que, então, a pessoa mais idosa, tendo músculo, sendo diabética, a glicose, o músculo consome essa glicose do corpo, ou isso é bobagem? Porque você, quando não entende nada, o que você entende é que a glicose está no sangue. Se der Aham. excesso de glicose, isso vai te ferrar totalmente, né? Agora, e será que isso é verdade ou será que isso é para vender musculação? Não, é verdade. Pô, Mas eu vou te explicar a verdade com as ressalvas, porque sempre ah, existe, né? A gente sempre tem que falar o depende. O que que acontece que as pessoas vendem e que não é verdade absoluta? As pessoas vendem que só ganhando massa muscular você vai gastar energia parado e esse gastar energia parado vai melhorar a sua glicose. Essa capacidade que nós temos de aumentar massa muscular e dessa massa muscular consumir o excesso de glicose de uma pessoa que tem lá diabetes ou pré-diabetes é uma capacidade muito limitada. Então, o ganho de massa muscular justificado para que você consiga aumentar o seu metabolismo de repouso e por meio dessa única via controlar os seus níveis glicêmicos, isso é uma justificativa limitada, tá? Por que que o trabalhar o músculo é importante para ajudar o índice glicêmico? Porque durante o movimento, a captação da glicose, ela se torna independente pela via de insulina. O seu músculo, ele gasta glicose para fazer movimento. E ele gasta glicose de uma forma que não precisa de você ter uma insulina boa, que funciona bem. Porque quem tem glicose alta o tempo todo, a insulina se torna preguiçosa, ela para de funcionar de forma adequada. Então, se você cria uma via que gasta a glicose independente da insulina, já ajuda no trabalho dela. Além disso, se esse exercício, se essa repetição é frequente, a sua insulina passa também a funcionar melhor. Além disso, quando você aumenta esse exercício com peso, e a gente não está falando de ganho de massa ainda, porque esse é um outro passo, tá? Quando você faz isso, a sinalização para o seu sistema nervoso melhora o estado de inflamação e faz com que os níveis glicêmicos eles sejam controlados não só pelo músculo, mas por todas as outras vias endócrinas que você tem que envolve o seu sistema nervoso. Então, isso ajuda no seu metabolismo glicêmico. Mas aí você vai me perguntar o seguinte, beleza, mas uma pessoa que tem hiperglicemia, né, diabética, pré-diabetes, uma pessoa que tem um nível de insulina muito alto, então é só ela pegar o peso e pronto? Muitas vezes não. Porque muitas vezes o status dela físico não vai trazer a disposição e o substrato, o esqueleto do músculo dela, suficiente para ela pegar tanto músculo a ponto de ganhar massa muscular só pelo exercício. Então é por isso que junto com o exercício precisa ter a dieta. Que é a dieta? Não é aquela dieta restritiva, não. É uma organização da alimentação. É você consumir proteína, porque se a gente parar para pensar, a gente não consome proteína naturalmente, assim, sem ser um processo ativo. Ah, quero consumir, preciso consumir proteína. Se a gente analisar a nossa dieta tem um consumo de proteína muito abaixo do que a gente precisa. E quando essas necessidades elas vão se tornando maiores,
à medida que o tempo vai passando, à medida que vão surgindo doenças, à medida que vão surgindo disfunções, mais necessidade de proteína o nosso corpo tem. E aí a gente só vai conseguir ter o ganho metabólico do músculo se a alimentação também estiver equilibrada. E não é só, se eu somar no dia todo, eu estou consumindo proteína, beleza, mas como? Você consome a proteína antes do carboidrato, que aí você dá uma achatadinha na sua curva glicêmica? Você consome aquele carboidrato que não tem assim tanto estado inflamatório? Então tem como a gente, eu brinco que é um calibrar da nossa saúde, que não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, senão a gente fica louco, né? Então a gente tem que ir ganhando conhecimento, experimentando no nosso dia a dia, para que a gente tenha aquela nossa caixa de ferramentas. Eu preciso ganhar músculo, fazer fortalecimento, eu preciso comer proteína, e aí, de acordo com a nossa contemplação, com o nosso poder de ação, com a nossa força de vontade e as nossas condições, a gente vai executando isso ao longo do tempo, né? É um processo, não é de uma hora para outra, passei a fazer tudo certo e agora nada vai dar errado. Tá. E aí preciso ter o Gabriel para puxar a orelha e falar, continua no processo, senão a gente desvia. A gente Muito desiste. obrigada. Respondi, Suzete. Fez sentido aí. Muito obrigado. Respondeu sim. Na próxima eu vou esticar um cadinho da sua pergunta, mas agora não, chega. Obrigada. Meu Deus. Mas tem tarefa, para fazer tarefa, É, né? obrigada. Mais alguém, gente, quer se manifestar, quer fazer algum comentário? Não? Eu agradeço. Alguém ligou? Aí, Nádia? Não? Gente, agradeço que vocês tenham tido paciência e tenham aproveitado, né? Nádia ligou. Nádia, seu microfone. Então, meu problema é muito específico, né? A minha destruição foi o cigarro. Então, o problema respiratório é bem angustiante. Agora, o que eu acho interessante é essa visão sistêmica que eu encontrei na clínica e que me ajuda a ter um raciocínio que é como a questão da física quântica, da percepção sistêmica do mundo, holística e tal, me ajudou a entender também o meu problema de saúde com vocês. Então, eu entendo e agradeço bastante. E estou caminhando, um caminho bastante difícil, mas lá vou eu. Desafiador. E está evoluindo. E é aquilo que a gente conversou hoje, que a gente conversa diariamente. Cada condição é muito específica, e embora essas orientações elas sejam genéricas, aqui continuam genéricas, né? Porque a gente precisa generalizar, mas é um genérica um pouquinho mais aprofundado. E à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento e aprofundando nesse genérico, as especificidades elas vão conseguindo ficar mais claras, né, para conseguir implementar. E o lance é esse, é conseguir praticar, colocar em prática, fazer no dia a dia de acordo com aquilo que é viável e que você está se sentindo pronta e segura para fazer. A gente já tem muito avanço, você sabe disso, né? Sim. Tá certo. Então, parabéns pela exposição. Para nós. Isabelle, queria só aproveitar, se me permite, para fazer uma divulgação de um evento, né, que eu vou participar na segunda-feira. Eu não sei se aqui alguém conhece o Projeto Sol, que acontece toda segunda-feira no Hotel Ritz. É muito interessante. É um projeto gratuito, aberto a todo mundo, assim, que quiser participar. Toda segunda-feira, às 19 horas, 7 da noite, lá no Hotel Ritz.
e sempre tem uma palestra com algum profissional e depois tem um momento de música, descontração para as pessoas curtirem. Aí eu vou estar lá segunda-feira agora, às 19 horas, falando sobre quem precisa de terapia, quem precisa de medicamentos, que é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, né, hoje em dia, né, como é que agora que a psicoterapia está mais difundida, mas será que eu preciso? Será que não preciso? A gente vai conversar um pouquinho lá. Quem quiser e puder participar, está convidado, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Gabriel. Se você Uhum. tiver alguma divulgação, algum material, escrito, alguma coisa, manda para o telefone da clínica que a gente dispara também para todo mundo, mesmo Ah, para quem não conseguiu bacana. entrar hoje. Na Uhum. segunda-feira, né, Ângela? A gente pode mandar para todo mundo, para que todo mundo saiba. Eu acho que é fundamental. Que legal, Muito, bacana. Mando sim, pode deixar. muito obrigada, Pode tá? mandar. Eu agradeço. Uhum. Então é isso, gente. Foi um prazer estar com Beijo. vocês. Mário Obrigada. ficou quietinho, mas eu sei que assistiu tudo. Ele está sempre participando de tudo. E depois eu quero os feedbacks também, tá? Beijão. Bom fim de semana. Muito É, obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês. também. Tchau.